Tudo bem com vocês? Boa noite, de família da XCN Brasil. Estou aqui gravando conteúdo especialmente para vocês nesta quarta-feira. E o mais importante de tudo é sabermos que estamos iniciando numa nova etapa aqui na DXN Brasil, né? O meu papel aqui é estar trazendo informações para fortalecer o seu crescimento na DXN, tá? Aqui nós falamos muito a respeito da instituição, da DXN, uma instituição que tem já 30 anos de existência, presente em 180 países, e tem muita história para conhecer a respeito do seu fundador, os locais onde temos escritório, quantidade e qualidade de produtos, catálogo completo, etc, etc. Tem um monte de coisas. Em segundo lugar, também, saber como que iniciamos as operações aqui no Brasil, né? E em terceiro lugar, que eu acredito que é o mais importante, são os distribuidores associados. Os distribuidores associados são todas as pessoas a quem você e eu indicamos, registramos na DXN e fazemos deles o nosso time. Sejam 2, 10, 100, 200, 500 pessoas que estamos levando estes produtos, né, para consumir esses produtos, e estas pessoas vão se associando à DXN, criando seus registros também, e também se tornando consumidores assíduos e apreciadores de estes produtos, né? Por quê? Porque esses produtos são muito bons, né? E, logicamente, que isso em questão de proliferar os benefícios dos produtos. Os produtos são saudáveis. Estava, inclusive, consumindo aqui a batata doce, um produto sem glúten, né? Um produto muito bom, sem glúten, te dá energia, né? E com ingredientes orgânicos, que é a batata doce, mel de abelha, e assim por diante, né? E temos vários outros produtos. Nestes produtos, nós vamos precisar mostrar para que as pessoas consumam produtos de qualidade, produtos bons, e também fortalecermos essa rede de contatos, rede de conhecidos, associados que nós temos que fortalecê-los, né? E como que nós vamos fortalecer essa rede de pessoas? Como que nós vamos fazer para que eles possam estar crescendo, né? Eles não vamos associá-los e abandoná-los, não. Nós temos que estar trazendo sempre informações pertinentes, treinamentos pertinentes, motivá-los para que eles possam crescer. Então, parte deste treinamento que estamos fornecendo às quartas-feiras é justamente obtermos informações para nos enchermos de estratégias para fortalecermos essas equipes que nós temos, né? E aí você vai se informando, você vai tendo dicas, ideias, insights para que você possa aplicá-los. E a aplicação vai te ajudar a crescer, tá bom? Então, nós começamos este treinamento trazendo informações pertinentes em relação e estratégias a respeito da cultura da DXN, como que você tem que lidar com seus prospectos, o que você tem que fazer para fortalecê-los, e aí passamos por algumas etapas que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Esta apresentação vai ser muito importante para você, tá bom? Eu vou voltar aqui alguns slides anteriores, tá? Onde nós temos falado a respeito dessas técnicas. Se você quiser saber os slides anteriores, eu te recomendo que você vá para o YouTube, né? Para o canal do YouTube, você vai procurar por DXN Brasil, treinamentos, e você vai nos encontrar lá os slides anteriores, das aulas anteriores que foram ministradas, tá bom? Ou, para quem fala espanhol, você vai também no YouTube, em Buenos Dias de XN, você vai ter também informações importantes lá, tá? Dos treinamentos anteriores, tá? E justamente no treinamento anterior, eu estava falando a respeito dessas técnicas, tá? Dessas técnicas importantes para que você possa ensinar, primeiro, você aprender e depois ensinar aos novos educadores que você está tendo, tá? Esses novos educadores, me refiro às pessoas que você está formando para serem líderes, porque não é o tempo todo que você vai ensinar. Você vai orientar, você vai dar as dicas e você vai preparar novos educadores para que estes, na sua vez, posteriormente, sejam as pessoas que estejam ensinando a 10, a 100, a 200, entendeu? Tá? Então, essas técnicas são importantes, tá? Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito dessas técnicas que são básicos para você se tornar um expert em DXN, né? Você tem que promover e compartilhar, você tem que patrocinar,
você tem que construir, você tem que consolidar e aprender a contornar objeções. Slides anteriores, aulas anteriores, falamos de promover e compartilhar amplamente. Patrocinar também já falamos amplamente como que eu tenho que incentivar meus sócios, tá? E também falamos a respeito de como construir seu grupo de associados, porque essa construção é muito importante, onde você tem que mostrar os objetivos bem definidos, identificar sonhos e desejos, por isso é muito importante que você assista às aulas anteriores, tá? Identificar seus sonhos, desejos, ajudá-los a definir metas a curto e longo prazo, tá? Porque não dá para ir a qualquer lugar, sabe? Nenhum barco entra no mar e fala assim, vou a algum lugar. Não, todo mundo vai e entra na corrida sabendo onde que quer chegar, tá bom? E faça essa lista de planos bem definido, né? Então, você vai deixar bem claro isso. Se você vai imprimir, vai fazer uma foto, o que for, você vai colocar em algum lugar para que você esteja mentalizando constantemente e você acorde pensando nos seus objetivos, naquilo pelo qual você tem que lutar todos os dias, entendeu? E agora eu vou falar a respeito da consolidação do seu grupo. O que é? Registrar uma pessoa na DXN é muito fácil. Colocar a pessoa na DXN é muito fácil, de verdade. Não é assim, brincadeira, não. É muito fácil você associar uma pessoa na DXN. Agora, fazer com que ele compre o produto ou vender o produto para que tenha oportunidade de experimentar um produto bom também, não é difícil, tá? Você consegue convencê-lo a comprar um produto. Mas o mais importante não é somente vender um produto por uma vez para a pessoa. O ideal é que ele seja consolidado, seja que esteja... Sabe quando se trata de fidelizar o cliente? E muito mais do que fidelizar o cliente, compra, é, uma vez identificado a pessoa que tem características e tem potencial de líder, este líder, ele possa crescer, se fortalecer e se tornar cada vez maior, né? E assim possa crescer cada vez mais, né? Então, a ideia é consolidar o grupo. Como eu consolidar o grupo? Apoiando os sócios em todas as esferas do seu crescimento. Como é em todas as esferas? Em todas as possíveis etapas de crescimento. Apoiando desde o início. Você entrou, você registrou a Maria. Maria faz parte do seu time, você associou ela. Então, você vai começar a ajudar em todas as esferas. Lembra que eu falei a aula passada? De você ajudar a fazer a anotação das pessoas que ela conhece, porque todo ser humano, todo indivíduo que vive em sociedade tem uma lista de conhecidos. Por mais que não domine as redes sociais, mas no seu WhatsApp tem uma lista de conhecidos. Os seus vizinhos o conhecem, as pessoas com quem transitam todos os dias conhecem. Então, é impossível alguém não conhecer alguém. Tá? Vivemos numa sociedade, inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, cheio de pessoas o tempo todo, tá bom? Então, o seu sócio, você vai ajudá-lo a crescer em todo momento. Talvez a pessoa não tenha muito relacionamento porque é um pouco tímida, então temos que trabalhar essa parte na pessoa. Talvez a pessoa diz, eu conheço muita gente, mas eu não sei vender, né? E quando, na verdade, o tempo inteiro estamos vendendo alguma coisa, né? E aí você vai, ao conversar, ao conhecer, você vai perceber os prós, os contras, pontos fracos, pontos fortes para ajudá-los a crescer e ajudá-los, inclusive, levando-os, conduzindo-os da mão para que eles possam fazer a sua lista de conhecidos, para que eles possam definir e decidir a segmentação dos seus leads, dos seus conhecidos, dos seus contatos, para poder se aproximar daqueles que têm maior potencial de crescimento. Então, todo esse processo é um processo de liderança, de condução, de mentoreamento de outras pessoas. Então, se você quer crescer na DXN, você tem que ter essa postura, assumir a sua postura de líder, assumir a sua postura de um mentor para conduzir a outros, tá? E estes também conduzirem a outros. Então, eu penso que se eu trago a Maria para meu time e eu ajudo a Maria a ela se tornar fiel, ainda meu trabalho não está pronto. Meu trabalho vai estar pronto quando a Maria possa replicar tudo que eu ensinei e conduzir a outros nessa estrada. E ela sozinha começa a reproduzir, né? E mesmo assim, de tempos em tempos, constantemente você vai estar do lado da Maria para ajudá-la a crescer muito mais. Entenderam? Então, o que nós precisamos fazer é liderar o nosso time, preparar e conduzir os nossos sócios para o sucesso.
prepará-los, guiá-los, desafiá-los. Você vai preparar, a pessoa está cheia de ferramentas, você vai prepará-los, capacitá-los, treiná-los, né? Está cheio de ferramentas. E agora o que eu faço? Você vai dizer, agora é por aqui. Vai para a direita, para a esquerda, vira à direita, vai mais um pouco, agora para a esquerda, entendeu? Essa parte de guiá-lo. Você tem que ser a pessoa que vai estar conduzindo, para aqui, siga meus bons, né? E conduzir essas pessoas, tá? E à medida que estamos caminhando, guiando, lembrando que você está sempre à frente, você vai desafiá-los cada vez mais e mais. Por quê? Porque a pessoa, como já citado em outras aulas anteriores também, as pessoas têm dificuldades nas suas crenças pessoais, tá? E eles têm que ser desafiados para superar essas crenças. É importante que você assista a aula anterior, porque lá eu falei um pouco de crenças e vai te ajudar a entender como há tantas coisas que impedem que nós possamos continuar superando nossas dificuldades e mostrando para essas adversidades que sim, nós somos capazes, né? Então você tem que ajudá-los aí. Por isso que eu destaquei aqui, em outro tom, em outra cor, né? Lidere o seu time, prepare seus sócios para o sucesso, prepara teus sócios, prepara-os para o sucesso, tá? Porque eles vão precisar muito de você para iniciar com força, tá? E uma coisa interessante que vai te ajudar a consolidar seu grupo é aprenda e ensine sobre o quê? Estamos falando sobre os negócios da DXN. Então, você tem que aprender tudo da DXN para ensinar tudo da DXN. Você tem que aprender tudo sobre os produtos para você falar dos produtos, né? Você tem que aprender tudo sobre o plano de compensação, sobre planos de negócio, sobre como que a pessoa vai ganhar suas comissões, justamente para apresentar melhor. Eu sei que aqui no Brasil ainda nós temos uma dificuldade para saber sobre o plano de negócios, sobre a porcentagem exatamente, né, monetariamente falando. Por quê? Porque o negócio está começando ainda, tá? Mas nós temos várias referências de como funciona dentro dos países vizinhos, né? Colômbia, Equador, México, Peru, Bolívia. Nós temos várias informações que vão te ajudar a direcionar. Embora muitas das comissões, dos bônus que você vai ganhar, já estão bem claros, né? Talvez para dizer, olha, sei lá, definir exatamente a quantidade de ECVs que são convertidos em reais, para ser mais exato, né? Exatamente, nós não vamos conseguir falar isso hoje, mas já temos uma noção de como vai ser distribuído essas comissões, né? Porque já estão bem definidos o plano de negócio da DXN. Mas é importante que você entenda todo esse processo para ensinar a outros, ok? Isso é muito importante. Falando nisso, eu quero já começar a deixar claro, a partir do dia 1º de julho, nós teremos a nossa plataforma godaxen.com.br, onde estaremos já fornecendo treinamento desde os módulos da DXN, de um curso, de um módulo que nós temos, Plano 90 Dias, que vai estar disponível, tá? E o Plano 90 Dias vai estar disponível em espanhol, no godaxen.com.br. Depois eu vou começar a lançar isso nas redes sociais e também no nosso grupo de WhatsApp, para que você possa entrar lá e você fazer esse treinamento que vai ser muito importante para você. Partes tem em espanhol e parte em português, e vai ser muito importante para você, ok? Só para não esquecer mesmo. Então, você tem que aprender e ensinar tudo sobre a DXN para seus sócios. E aí, embaixo, guie seus sócios. Como que eu tenho que guiá-los, né? Como que eu tenho que conduzir meus sócios, né? Primeiro, ajude-os a praticar as técnicas de prospecção, né? Aquilo que eu falei, você tem que aprender, né, a trazer ou fazer uma peneira daqueles que o seu prospecto está trazendo aos conhecidos, né, ou da lista de conhecidos que ele fez, para poder convidar e levá-los para serem inscritos na DXN. Então, você tem que ajudar essas técnicas, porque essa pessoa não sabe nada da DXN. O seu prospecto não conhece nada da DXN, você está apresentando. E tudo que você apresentar, ele vai acreditar e ele vai fazer, né? E mais do que você falar, você tem que fazer juntamente com a pessoa. Por isso que estamos dizendo guie-os, né? Guiar alguém. Guiar alguém pode ser de diversas formas. Fala assim, olha, está ouvindo minha voz? Venha por aqui, né?
mas o mais importante para quem está vendo é melhor você praticar e ensinar eles na prática, tá? Então, você tem que ajudar a preparar a sua lista de prospectos e potencial. Que são prospectos? São todos os conhecidos a quem você tem a intenção de mostrar os produtos e o sistema de negócio da DXN. Há prospectos com potencial e há prospectos que não têm potencial. Por isso que o seu sócio, né, a dona Maria que você trouxe para seu time, ela conhece 100 pessoas, das 100 pessoas, ela vai saber a fulana de tal, e como que ela é? Ela gosta de ficar na rua, somente contando histórias para as pessoas e não gosta muito de trabalhar. Agora, e a outra pessoa? Não, a outra pessoa, ela acorda às 3 da manhã, está lá vendendo balas lá no meio da rua, às 5 horas, trabalha até às 3 da tarde, depois volta, depois faz isso na casa, depois vai estudar. Então, você já tem um perfil, né, de uma pessoa a quem a Maria conhece. E ela vai continuar apresentando pessoas que conhecem na rua, na vizinhança, na igreja, e ela vai ir falando algumas pessoas, citando algumas pessoas, né? E alguns vão ser pessoas que já lideram times, pessoas que trabalham com vendas, pessoas que que têm uma certa expressividade dentro da sociedade. Então, essas pessoas são importantes para os quais você vai estar selecionando, porque são pessoas que já têm um perfil de liderança e essas pessoas vão ajudar a Maria a crescer, né? Então, por isso que é muito importante que você entenda a possibilidade de prospectar, aliás, de ajudar os seus prospectos para que eles façam o alinhamento ou essa lista de prospectos com potencial, ok? Precisamos orientá-los também a programar reuniões presenciais com estes prospectos. Reuniões presenciais ou reuniões online. Por exemplo, aqui é uma possibilidade que você possa ir trazendo aqui o seu prospecto para que ele possa conhecer um pouco mais a DXN, entendeu? A pessoa vai conhecer um pouco mais da DXN, a pessoa vai entender um pouco mais da DXN, e é importante que ele entenda, né, não somente da sua boca, mas de outros líderes que vão estar fornecendo informações importantes para ele. Então, isso é muito importante. Tá? Então, ajude-os e a preparar sua lista de prospecção. Oriente-os para reuniões presenciais ou online. Existem reuniões presenciais. Talvez você ainda não esteja fazendo uma reunião na casa, talvez você ainda conheça alguns líderes aqui em São Paulo, por exemplo, que estão se reunindo para dar treinamentos. Então, leve seus prospectos para lá. Nas reuniões semanais, reuniões online, reuniões semestrais, reuniões trimestrais, sei lá, qualquer evento que tiver, você tem que levá-los e acompanhá-los, não somente convidá-los, mas acompanhá-los e juntamente com eles. Você tem que mostrar como você faz todo esse processo, desde o registro de um novo sócio. Você já foi registrado, logicamente, mas você já fez um registro online? Você já fez um registro, sei lá, manualmente com alguém? Às vezes, quando eu faço algumas reuniões, eu não somente espero que as pessoas possam me passar os seus dados para que eu coloque e os cadastre um a um. Não, eu já fiz uma ficha. Na ficha está um campo para preencher o nome, RG, CPF, endereço, idade, tal, todas as informações. Então, à medida que estamos finalizando a reunião, eu já entreguei para todos e eu falo assim, olha, tem uma caneta aí, já que todo mundo tem caneta, todo mundo tem a folhinha, e fala assim, deixa seus dados aí, porque você está tendo chance de ser um líder pioneiro na DXN aqui e você vai ter a chance de crescer muito mais e ganhar altas comissões. Então, deixe seu nome aí. E a pessoa já vai, enquanto a gente está encerrando a reunião, ela já vai colocando os seus dados, entendeu? E depois, ao final, entrega a fichinha com a gente e pronto. E a gente vai e manual, já depois nós digitamos e tudo na internet, entendeu? Porque se a gente for esperar que eles o façam, às vezes não fazem. Então, nós temos que ensinar o nosso sócio, registrar também, mostrar, olha, onde que você consegue entrar, né, para cadastrar as pessoas. Então, se você não sabe, não sabe o endereço da URL, né? dxn2u.com, tal. Então, você não sabe nem a URL. Então, o que você vai fazer aqui, por isso que nós criamos o nosso site para orientar melhor, tá, as pessoas,
Você vai digitar brasildxn.com.br, quem está no computador, lá você vai ver no canto superior, você vai ver um local, acesso distribuidor ou registrar novo distribuidor, tá bom? Isso você vai ver lá no canto superior. Para quem tem smartphone, quando você clica no menu, do lado esquerdo vão aparecer duas abas, uma aba do menu principal e outra aba para distribuidores. Clica lá naquela aba, vai aparecer um outro link aí para você clicar e você vai diretamente para a URL da DXN para registrar, para entrar no seu perfil e registrar um novo distribuidor, né? Tá bom? E mais informações você vai pedir para seu líder, né? Para seu líder, seu patrocinador, porque ele vai te dar todas as diretrizes, tá bom? E você tem que fazer isso, então, para você conseguir estabelecer um time, né? Forte, sólido, e claro, isso vai depender e vai demandar do seu tempo, né? Você vai demandar do seu tempo, mas, ao final, vai produzir resultados duradouros, porque a médio e longo prazo, você vai ter resultados, né? Não se desanime. Ao início, você vai ter 1, 2, 5, 6 pessoas. Continua com elas. Depois, essas 6 vão se multiplicar a médio e longo prazo, tudo no seu tempo. Isso vai ser bom. E você vai perceber que é o segundo, e por isso que assim, na DXN falamos, no segundo e terceiro ano, trabalhe 2, 3, 5 anos, que você vai ter um negócio sólido para você. E é verdade, é pouco a pouco, mas constantemente, tá bom? Não desista. Agora vamos ao ponto para contornar as objeções. Como eu contorno as objeções? Como eu consigo fazer com que todas as perguntas, ou qualquer questionamento, ou qualquer tipo de reclamação, ela não fique com uma coisa ofensiva, né? Porque eu já vi muita gente que fala assim, a DXN é uma estafa, né? A DXN é um engano. A DXN, etc, etc. Falam um monte de coisas, né? Ou não tenho tempo para poder estar aí contigo fazendo as coisas, não tenho tempo para acompanhar o seu treinamento, não tenho tempo para poder, sei lá, qualquer outra coisa, ou não tenho dinheiro para comprar. Tem diversas objeções, né? Então, perdão, cada uma delas tem uma forma, né, de contornar. Mesmo aquela pessoa que fala não tenho tempo, ou que deixe ser um engano, o que for, né? Tem uma forma. Por quê? Porque toda a objeção ou todo argumento, ele vai ser respondido não com mentiras, e sim com verdades. A melhor forma de contornar uma objeção é falar a verdade, e nada mais que a verdade, tá? Se alguém fala assim, a DXN não funciona, é mentira. Não, fala assim, peraí, você já entrou para fazer parte da DXN? Eu, por exemplo, eu tenho uma forma de responder para alguém que fala que é mentira. Eu falo, olha, em primeiro lugar, eu sou um homem de negócios também. Eu planejo as minhas decisões, né? Como eu tenho uma empresa aqui, então eu planejo minhas decisões para saber onde vou ter a rentabilidade melhor. Porque ninguém é louco de desperdiçar o tempo para entrar num negócio que não funcione. Principalmente para quem está dedicado ao negócio. E em segundo lugar, também porque para conhecer, para entender como funciona, para não falar que não funciona, estar dentro, né? Como que eu vou falar que não funciona se eu não estou dentro, né? Dentro do negócio, se eu não estou dentro fazendo o negócio, se eu não estou vendo aonde que estão os equívocos ou as supostas falcatruas, como que eu vou falar que não funciona se eu não estou fazendo o negócio? Então, para ter uma comprovação, eu decidi estar um tempo fazendo o negócio como um estágio no Equador durante quase 30 dias. E lá eu percebi todos os processos e eu percebi como que de tudo é real. Então, você não consegue, não pode falar que é errado, ou que é falcatrua, o que for, se você não experimentou, né? Porque alguém te pediu dinheiro para você dar dinheiro na DXN? Não. A sua inscrição é gratuita. Em algum momento eu te pedi dinheiro para alguma coisa? Não. E se em algum momento você se convencer que os produtos realmente são bons, você vai comprá-los para consumir. Você está comprando um produto como qualquer produto que alguém te vende na TV, nas redes sociais ou no mercado. Em que momento está a enganação para você?
entendeu? Mas tudo isso, vocês estão percebendo, estou contornando uma objeção de alguém que diz que tudo é uma falcatrua, tudo é mentira e tudo mais, né? Até aí, ou seja, o que estamos fazendo? Nos munindo de informações verdadeiras, porque tudo aquilo que a gente tem que falar é verdadeiro, tá? Tem muitas pessoas que quando consomem, né, não aqui no Brasil, porque ainda nós não temos produtos com ganoderma, mas em outros países, né, no Equador, na Bolívia, no Peru, quando alguém compra, diz, ai, me deu uma dor de barriga e me levou para o banheiro, sabe? Alguns veem isso como um mal-estar, né? Outros veem como benefício, porque a grande maioria de pessoas que estão consumindo produtos e têm pressão de ventre, né? Estão tudo, como se diz, entupidos, né? Então, eles precisam de alguma coisa que ajude a melhorar a sua digestão para que a sua digestão funcione no horário. Tem gente que toma, sei lá, algumas bebidas para agilizar a digestão e tudo mais, e compram isso, aquilo, comi muito salgado, comi muito doce, comi muito temperado, então eu preciso de alguma coisa para aliviar meu estômago, sabe? Então, os próprios produtos da DXN, eles já fazem esse serviço, já fazem esse processo. Inclusive, né, a batata doce, ela já faz esse processo, porque dentro da sua composição, tem óleo virgem de coco, e ele ajuda muito na digestão. Então, assim, quando você conhece os produtos, quando você conhece o sistema de negócios, você vai simplesmente falar a verdade. Não tem um motivo para falar uma inverdade, né, para falar uma mentira, não. Se você está querendo construir um time sólido e um time realmente bom, você vai falar o tempo inteiro a verdade. Não minta. A mentira tem perna curta e em algum momento vai ficar ruim para você. Você vai ferir sua imagem, você vai ferir a imagem da DXN e você pode acabar com seu negócio. Fale tudo a verdade, tá bom? Então, o que você tem que fazer é que a vivência de andar juntamente com o seu sócio, né, com a Dona Maria, ir para todo lugar, visitar as pessoas, você vai ir aprendendo a argumentação das pessoas, o que eles dizem, do que eles reclamam, do que eles estão, sabe, se contrapondo. Tudo isso você vai anotando. Você vai anotando, faça uma lista das objeções, porque todas elas vão te ajudar a refletir sobre tudo aquilo que você aprendeu e você vai ter uma resposta para todas as objeções que alguém propõe para você. Objeções que são reclamações, que são argumentos que talvez impeçam de que você faça um negócio. Então, como antecipar as objeções nas vendas, né? Antecipar os argumentos que impedem o fechamento de um negócio, né? E estar sempre um passo à frente, aumentando as chances de sempre sair ganhando no final. Então, o que eu preciso fazer para isso? Para me antecipar as objeções? Conhecer os produtos e serviços de cor ao salteado da DXN. Eu preciso conhecer. Eu não estou somente mostrando o produto, eu estou consumindo o produto, entendeu? Estou abrindo o produto, estou consumindo o produto o tempo todo. E esse consumo do produto te ajuda a ter a percepção, né, se é gostoso, se é doce, se é salgado, qual é o cheiro, qual é a textura do produto. Então, é importante conhecer. É importante compreender o propósito da empresa também. E em todos, assim, em toda fase, você vai falar exatamente e corretamente e verdadeiramente tudo aquilo que você conhece sobre a empresa. Você vai, uma coisa importante, tá? Quando você vai, por exemplo, a Maria fala assim, olha, eu quero que você fale com a Joaquina. Vocês não vão chegar na Joaquina e falar assim, Joaquina, estamos aqui. Não. Antes disso, você vai falar com a Maria. Maria, vamos falar com a Joaquina? Ok. Quanto tempo você conhece a Joaquina? O que ela gosta? O que ela come? Quando é o aniversário dela? Quantos filhos ela tem? Ela trabalha, estuda, o que ela faz? Ela é de menor, assim, falo de menor idade, tá? Porque para a DXN é maior de 18. Ela tem 18 anos, ela tem 60 anos. Me conta a história dela. E aí ela vai começar a detalhar para vocês algumas informações importantes. Por quê? Porque conhecer a pessoa, o seu prospecto, a personalidade, do que gosta, que não gosta, que veste, não veste, vai te dar um panorama maior
de poder criar um rapport, uma conexão melhor com o seu prospecto, e você vai conseguir ser mais amigável. Quando você conversa, vai parecer que você conhecia a pessoa há 20 anos. Você já se deparou com isso? Já conheceu pessoas que tinham muita empatia com você, e na primeira conversa você falou, poxa, parece que eu já sou amigo dessa pessoa há 20 anos atrás, sabe? Então, isso vai gerar o quê? Mais confiança, né? Mais confiança. Então, é importante você dominar, né, essa técnica para você conseguir oferecer melhor, né? Oferecer melhor o seu projeto, oferecer melhor a possibilidade de ganhos e oferecer os produtos também, né? Alguns, se são pessoas de negócios, por exemplo, você já se preparou para que seu argumento seja falar de negócios com esse prospecto, já diretamente. Tem alguém que gosta só de consumir e pratica esportes, quer vida saudável. Então, você já tem um viés para falar. Então, isso é importante, tá bom? Você tem que entender as necessidades, conhecer as necessidades, para você sarar essas necessidades, para você trazer respostas para essa necessidade do seu consumidor. Então, é importante que você tenha tudo isso muito claro, ok? Então, não esqueça, tá? Agora, como fazer a quebra de objeções em vendas em 5 passos? Olha a dica interessante. Primeiro, o que eu falei, registra tudo sobre seu cliente. Tenha informações importantes para que você possa se antecipar. Seu cliente, seu prospecto, né? Estou falando de vendas aqui, então estou falando de cliente. Então, se antecipe o seu cliente, tá bom? Ouça mais e fale menos. Quando você está conversando com uma pessoa, ouça muito, né? A gente tem que se policiar muito para isso, porque às vezes a gente quer falar, a gente fica com toda a vontade de falar e persuadir que a pessoa possa já se inscrever, né? Não, ouça mais, deixa a pessoa falar, faça uma pergunta, deixa a pessoa responder à vontade, né? E isso é importante, porque uma coisa é saber usar uma boa técnica de rapport, uma técnica como se diz isso? O rapport é traduzido como uma técnica de contato, né? Uma técnica de aproximação, né? Uma técnica de aproximação e de recompensas, né? Eu ofereço um diálogo, a pessoa traz um feedback, uma resposta, e isso se torna muito mais dinâmico, né? E fica muito melhor, né? A aproximação gera confiança, gera empatia, gera conexão. Tá? Então, é importante você ouvir mais e falar menos, tá? E não te recomendo que você empurre uma venda, tá? Você queira a todo custo empurrar uma venda. Na verdade, não. Às vezes, o que estamos acostumados, e eu percebo no Brasil, as pessoas que vendem características do produto. Isso já era antigamente, hoje não vendem mais. Tá? Normalmente a pessoa fala assim, olha, eu vou te vender este celular, né? Este celular eu vou te vender. Esse celular tem 2 câmeras, 3 câmeras, ela tem câmera frontal, tal, ela não entra água, e aí você vai falando das características, né? Ela tem tanta quantidade de memória, tem tanto armazenamento, tal. E você fala um monte de características que, na verdade, não valem em nada. Tá? Hoje em dia, as pessoas elas preferem saber a respeito das vantagens e dos benefícios do produto, os benefícios reais. Então, você precisa falar dos benefícios do produto, em primeiro lugar. Características vai ser em terceiro lugar, mas vantagens e benefícios são aqueles que vão gritar melhor. Por quê? Porque eu decido comprar, por exemplo, o produto da DXN, se não for vantajoso para mim, se não for benéfico para mim. Agora, se eu destaco os benefícios e as vantagens, aí sim, a pessoa vai pagar o maior preço que for. Não vai entrar o preço em questão. E sim, a pessoa vai começar a comprar e consumir por causa dos benefícios do produto. Por isso que produtos mais saudáveis, como a espirulina, por exemplo, eles vão ser muito melhor comercializados. Por isso que se diz que a espirulina vai ser o carro-chefe no Brasil. Entendeu? Por quê? Porque esses benefícios e as vantagens, principalmente os benefícios, né, do produto é muito bom para fortalecimento do corpo. As vantagens em relação a outros produtos, né, a outros produtos. Nós sabemos, por exemplo, que a espirulina cultivada em água doce já é diferente daquela que foi cultivada em água salgada.
que a espirulina da DXN tem uma cor um pouco mais azulada, né? Que supostamente tem muito mais benefícios que qualquer outra espirulina que é produzida aqui localmente no Brasil. Entenderam? Então, essas são as vantagens dos produtos da DXN em relação aos outros. Os produtos da DXN têm certificação halal, que é uma vantagem em relação às outras. Por quê? Porque as outras, nós sabemos como foram elas produzidas, cultivadas, industrializadas e armazenadas. Agora, os produtos da DXN, todas passaram por um rigoroso critério, né, de verificação para que a gente tenha a certificação halal, que significa que é um produto apto para consumo, que não vai contaminar em nenhum momento o seu organismo. Entendeu? Então, é uma vantagem muito grande em relação aos demais produtos, tá? Então, isso é importante, você saber tudo dos produtos e destacar as vantagens e benefícios, e logicamente que alguém vai perguntar, mas quantas gramas tem? Né? Que é uma característica. Mas quais são as calorias que esse produto tem? Esse produto tem glúten ou não tem glúten? Estão percebendo? Então, já vai características importantes no final, tá? Mas o mais importante é vantagens e benefícios, tá? Outra coisa importante também, né? Outra dica para você quebrar a objeção. Nunca confronte o cliente. Sabe? Quando ele fala assim, mas esse produto não funciona, o que for, você não confronte, porque você está criando, né, um conflito com ela, tá? Pelo contrário, você vai apresentar dados concretos que podem ser, inclusive, os seus cases, né, dos clientes que você já teve. Você pode falar, olha, né, não confronte. Sabia que a Marta, ela estava com o músculo assim, ela passou por este processo, mas agora ela está desta forma, né? Como, por exemplo, um podcast que gravamos essa semana com Wendy Coyo, que é uma líder na DXN Peru, como que ela chegou, né? Ela estava, o pai dela era um pai que estava com câncer, né, no pâncreas, e é muito perigoso, é difícil alguém se recuperar. Vá lá no canal do YouTube, Buenos Dias DXN, lá no canal do YouTube você vai achar esse depoimento lá, né? E lá ela fala de como que o pai, que foi praticamente desahuciado, desenganado pela medicina, ela consegue consumir os produtos e depois não deram somente 6 meses de vida, e como que tomando os produtos foi se recuperando e o seu pâncreas foi restaurado. Depois, quando fizeram os exames, falaram, poxa, mas o que aconteceu? Que o seu pâncreas está zerado, está novinho, né? Então, é uma história interessante. Então, quando você vê uma situação dessa, por mais que alguém fale que não funciona, bom, talvez não funcione para você, mas olha essa história, né? A fulana teve essa situação, está lá, a pessoa falando e contando. A mãe com epilepsia começou a tomar os produtos da DXN e cessou a epilepsia por mais de 6 anos, entenderam? Então, e assim haverá sempre, né, pessoas que estão perguntando diversas coisas, né, colocando suas objeções, tentando reclamar, mas nunca confronte. Mostre com os cases, com os casos que aconteceram, com estatísticas, com estudos comprovados, com pesquisas e outras ferramentas. Por isso que é importante se capacitar, tá? E outra coisa importante que te recomendo que você classifique as objeções, né? Objeções a respeito de um produto, objeções a respeito de pessoas que vêm de outras empresas e fazem as suas ponderações, né? Minha empresa, como alguém chegou, não, minha empresa distribui 51%, né, dos valores comissionáveis. Eu falei, poxa, deixa eu falando lá. Que minha empresa faz isso, aquilo outro. Eu falei, que bom, né? E aí eu falei, olha, na DXN você começa com 6%. Tá vendo que é muito baixo. Depois você vai crescendo no grupo Estrela, você chega a 37% de comissões, e depois você tem mais 15% por desenvolvimento, você tem 15% de liderança, você tem... Ao final, DXN distribui 71% dos valores comissionados. Só. Eu não precisei confrontar a pessoa, não precisei, sabe? Não, é só com paciência trazer dados para que a pessoa possa entender o negócio. Então, você classifica, né, esses tipos de objeções
e faça essas anotações para você. Em algum momento, não vai precisar mais anotar, ou não vai precisar mais, sabe? Porque você já vai ter muita coisa na cabeça, né? E ter coisa na cabeça, ou seja, se tornar hábil para contornar objeções somente com a prática. Então, você vai precisar praticar muito, você vai precisar andar muito com a Maria, com o João, com o Pedro, com aqueles que estão andando contigo, tá bom? Então, vamos lá para frente, tá? Por que é importante tudo isso? Aí, voltando para os slides que estão nas aulas anteriores, que você vai entrar em DXN Brasil, você vai lá procurar no canal do YouTube, você vai ter as aulas lá que estão dos treinamentos anteriores, tá bom? Então, aí nós mostramos, né, que como nós fazemos o planejamento de como procurar a nossa estabilidade financeira, dedicando um tempo, né, um tempo para poder fortalecer a nossa rede, para ajudar o crescimento das pessoas, né, para fortalecer o nosso time, e nós vamos fazer isso e em curto tempo, tá? Fazendo a lição de casa, trabalhando corretamente, adicionando pessoas, treinando pessoas, segmentando pessoas, investindo naqueles que têm mais potencial, em pouco tempo, né? Em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, a sua receita vai ir aumentando. E, logicamente, que quando você vai treinando outras pessoas, inicialmente você está fazendo o trabalho, né? 1 ano, 2 anos, fazendo o trabalho um pouquinho mais pesado. Mas, aos poucos, outras pessoas vão assumir essa liderança e o seu esforço vai ser um pouco menor. Então, o seu esforço vai ser um pouco menor. Mas isso você tem que estar sempre pendente, trabalhando e trabalhando e trabalhando. Tá? Mantenha o foco em estruturar uma rede de consumidores sustentáveis, tá? Porque aí está a chave para você conquistar e conseguir a sua liberdade financeira. Tem pessoas que estão aqui nesta sala, né, aqui no Google Meet, que já têm uma liberdade financeira, que já compram seus produtos e seus pontos, né, e estão recebendo um bom valor, né, de comissões, tá? Agora, param por aí? Não. Eles logicamente que não terão mais muito esforço, mas continuam trabalhando, continuam se esforçando. Por quê? Porque nós estamos em constante crescimento, né? Se seu objetivo era ter 5 salários mínimos, né? E já você fala 5 salários mínimos, uau, já me ajudaria bastante. Sim, mas vai chegar um momento que hoje em dia você vive, por exemplo, com um salário mínimo, você vive e está apertado. Aí você vai chegar um momento que você vai viver com 5 salários mínimos, e vai viver com 5 salários mínimos, e você vai querer 10 salários mínimos. Vai viver com 10 salários mínimos, e você vai querer ampliar para 20 salários mínimos. E assim por diante. Eu sei que a gente precisa expandir. E eu sou a favor dessa expansão, sabe por quê? Porque quanto mais você crescer, uma das mentalidades que eu tento disseminar aqui é de ser generoso com outras pessoas, sabe? De ser generoso, de você usar parte desses recursos, da sua liberdade financeira, né? Dessa ferramenta que Deus te proporcionou, que é a DXN, para você fazer generosidade com outras pessoas, né? Em algum momento você vai ter 20, 30 salários mínimos recebendo, e você vai aportar em outras pessoas que estão iniciando no negócio, e você vai ajudar com a condução. Você vai pagar um almoço, você vai ajudar a comprar produtos para distribuir para degustação. Você vai ajudar outras pessoas. Você vai abençoar outras pessoas, porque elas também vão replicar a sua atitude. Você vai fazer caridade, você vai doar para outras pessoas, você vai contratar, não tinha empregado em casa, você vai contratar agora e vai dar um emprego para aquela senhora que vai trabalhar honestamente e vai sustentar seus filhos. Você vai, e assim por diante, você vai você vai montar uma loja, né, de venda de café. Você vai contratar a pessoa que faz café, a pessoa que vai atendendo o público, e assim por diante. Você vai ir ampliando a sua possibilidade de receita. Você vai crescer. Tenha fé. Fique focado. Mantenha-se focado, tá? Mantenha-se focado. E aos poucos você vai começar a crescer e ser um abençoador. Quando você cresce, a sociedade cresce. Quando você começa a ter mais dinheiro, mais receita, entrando no seu bolso, você vai conseguir movimentar a sociedade. Independente se a cidade é pequena, é maior, mas todas vão se beneficiar. Financeiramente vão crescer. Quando você muda, a sua família vai mudar.
Quando você cresce, a sua família vai crescer. Quando você tem uma liberdade financeira, a sua sociedade vai ser abençoada. Pense nisso, tá? Pense em generosidade. Isso em curto tempo, tá? E os primeiros meses é processo de aprendizado. Os meses seguintes, do terceiro mês ao ano, digamos assim, aos 12 meses, é um processo de desenvolvimento, né? Você vai multiplicar, você vai crescer. E depois você, do primeiro ano ao segundo ano, você vai estar consolidando, estruturando uma rede um pouco mais sólida, tá? E depois do segundo ano, terceiro ano, daí em diante, você vai começar a perceber uma estabilidade realmente comprovada. Isso daqui não é um achismo, tá? Isso daqui é muita gente com quem nós temos contato, líderes de outros países que já estão vivenciando a DXN pelo menos uns 2, 3, 5, 10 anos, eles já contam com esta verdade, essa realidade. Então, isto é um gráfico estatístico. Então, se mantenha firme, não desanime. Você está começando na DXN, a DXN está começando no Brasil. Daqui a 2 anos, o tempo vai passar. Você fazendo nada ou fazendo alguma coisa, o tempo vai passar. E o mais importante é que passe o tempo, sim, mas com a sua dedicação, com a sua persistência, que aqui, há 2, 3 anos, você vai começar a viver uma nova etapa na sua vida, tá? E eu estou torcendo muito por você, estou torcendo para que isso seja o seu desejo, né? Aliás, é o nosso desejo para que você possa crescer. Ok? Na semana que vem, nós vamos falar muito mais a respeito de manter o foco na duplicação. Vamos falar algumas dicas, né, para que você possa se preparar para o sucesso e também algumas outras orientações para finalizar esse nosso treinamento especificamente para novos distribuidores, tá bom? Então, para você que esteve aqui, né, que está participando aqui no YouTube, então, para vocês, continuem assistindo às aulas anteriores, tá? E não esqueçam de ir para godaxen.com.br. Eu vou passar o link depois lá nas redes sociais, porque já em julho estamos lançando aqui no Brasil na nossa plataforma, tá bom? Para mais informações, tanto no TikTok quanto no Instagram, DXN Oficial. Coloca lá no TikTok, DXN Oficial, Instagram, DXN Oficial, Twitter, DXN Oficial, tá bom? E lá no YouTube você nos consegue achar como Buenos Dias DXN, onde nós temos gravado alguns podcasts, e também em DXN Brasil, tá bom? Com mais informações. Então, para você que está no YouTube, um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.